Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao EPED 2024, aqui no canal Conhecer para Transformar. O EPED é o espaço permanente para o estudo do divinismo ou do divino monismo. E o que é o divino monismo? Divino monismo é nós nos entendermos como mônadas divinas, como sementinhas divinas. Mais do que um movimento, ou um grupo, ou um modelo filosófico, o divino monismo é ter a consciência de que todos somos rigorosamente iguais em nossa origem e essência. E como José Armando disse lá no primeiro episódio do livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, deste EPED de 2024, ele falou o seguinte: divino monismo é a relação do Espírito Filho com o Espírito Pai, sem intermediários e com a consciência de que Deus é o emanador, a sustentação e o destino de tudo e de todos, e que nós estamos num processo constante de evolução para um dia nós termos responsabilidades maiores no grande trabalho das regiões espirituais. E lá, nos livros Textos Divinos 3, Oswaldo Polidoro tem uma frase primorosa que dá um resumo muito legal sobre o que é o divino monismo. Ele fala o seguinte: divino monismo, a essência de um essencial, a essência do um essencial, ou Deus, Espírito e Verdade, que se revela à criação e, por fim, a tudo e reintegra, chama-se divino monismo. Então, se eu e você temos a consciência de que todos fomos emanados por um princípio único, e aqui não importa o nome que eu dou a ele, Deus, Alá, Brahma, isso não é importante. Se entendermos que estamos nele e não fora dele, isso porque não há um fora de Deus, já que ele é infinito e onipresente, e que estamos em evolução para um dia nos reintegrarmos, ou seja, nos unirmos a ele, totalmente divinizado, então nós teremos entendido o que é o divino monismo. E por que isso é importante? Porque dessa realidade, todas as demais verdades ou leis espirituais vão sair, vão se originar, e uma delas é a de justiça divina. E nós vamos dar um passeio pelos meandros da justiça divina, nesse novo livro que vamos trazer aqui hoje no canal Conhecer para Transformar, no EPED 2024. É mais uma obra de Oswaldo Polidoro para a gente refletir sobre as coisas importantes da vida, como a gente diz lá no programa Divinista, que você pode acessar pelo Spotify, tá bom? Hoje começa o livro Nos Planos da Morte, de Oswaldo Polidoro. Como o nome sugere, ele vai trazer aqui alguns casos muito interessantes que se passam onde? Nos planos espirituais. E claro, com pessoas que desencarnaram, mas, brincadeiras à parte, também encontramos espíritos encarnados nos planos espirituais trabalhando, recebendo tratamentos diversos ou visitando alguém enquanto o seu corpo repousa na Terra, está dormindo, né? Que é o caso do personagem principal dessa história, que, estando encarnado, ele vai trabalhar em resgates no plano espiritual. Então, vamos começar pelo nome do livro Nos Planos da Morte. Quem de nós, que em alguma parte da vida já nos perguntou: o que acontece depois da morte? Será que acaba tudo? Será que tem vida após a morte? Então, nós vamos nos lembrar de Jesus, porque ele é um roteiro de vida super seguro. Ele disse assim: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Isso está lá em Mateus capítulo 22, tá bom? Então aqui nós vamos lembrar uma das leis divinas fundamentais. Lembra que agora há pouquinho eu disse que do fato de sermos centelhas divinas, todas as demais leis divinas derivam desse fato? Também é assim com os atributos, com as qualidades ou características dos espíritos que nós somos. E um desses atributos é o de sermos imortais em essência. Quando termina uma encarnação, a gente apenas troca de espaço, nós trocamos de forma, mudamos de situação, como explica Oswaldo Polidoro num livro maravilhoso, Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática. Ele fala assim: a morte não existe essencialmente, é apenas mutação de forma. De tudo, espírito ou matéria, sobrará sempre a essência, por mais que a forma possa mudar ao infinito. Deus não sofre solução de continuidade em seus santos desígnios. Ou seja, pessoal, o espírito, que é o que somos em essência, não morre. Apenas sai desse plano mais denso, que é o planeta mais material, e volta à sua pátria espiritual. Este livro, Nos Planos da Morte, que bem poderia se chamar Nos Planos da Grande Vida, vocês vão ver,
vai trazer situações e casos que vão mostrar as minúcias da ação da justiça divina, não apenas aquela visão macro da ação da justiça divina. Através dos casos de nossos protagonistas, nós vamos ter uma visão do mosaico de relações, da teia de envolvimento dos espíritos que se cruzam numa encarnação, para o bem ou para o mal. E nesse contexto, veremos minúcias da justiça divina. Você já parou para pensar qual é o impacto que causamos ao cruzar com alguém, ainda que por minutos? E o impacto de uma convivência mais longa? Será que naquele dia de mau humor eu maltratei alguém ou eu deixei de cumprir uma obrigação profissional? Ou quantas vezes, podendo ajudar alguém dentro das minhas possibilidades, mesmo que de modo rápido, eu deixei de fazer? Ou não, ao contrário, aproveitei a oportunidade e ajudei. Quantas pessoas nós já inspiramos na vida a buscar uma condição melhor na matéria ou inspiramos na busca do divino? Ou, ao contrário, fomos empecilhos para o progresso material ou espiritual? Difícil fazer essa reflexão? Eu acho que sim. Mas acredite que nós, nessa humanidade, em geral, já temos tamanho espiritual suficiente para nos ocuparmos desses detalhes das relações humanas. Isso pode ser comparado bem por cima ao tal do emaranhamento quântico, mas isso é assunto para uma outra vez, tá bom? Nossa história começa com a situação triste pela qual está passando a família de Teodoro, nosso personagem principal. A família dele é composta por ele, Teodoro, que então está com 16 anos, sua mãe Catarina, seu pai Bonifácio e a irmã Anita. E a história começa com o velório do pai de Teodoro, que depois de uma doença que o manteve acamado por muito tempo, acabara de desencarnar. Durante o tempo da sua doença, a família fez gastos muito grandes e agora, além de tristes, estavam endividados. Nós vamos ter na primeira parte dessa história mais 3 personagens. O farmacêutico Tristão, o professor Lago, amigo de colégio lá da mãe de Teodoro, e a senhora Alzira, que é uma médium benzedeira, não posso errar, benzedeira, tá bom? Na fala desses personagens, nós vamos ter um exemplo de características humanas que a gente pode reconhecer no dia a dia. E talvez você já até tenha conhecido alguém assim, tá bom? Mas antes, vale a pena a gente retomar a fala do Teodoro sobre o comportamento do seu pai enquanto estava doente. Ele fala assim: o exemplo que dera durante a enfermidade infundira profundo respeito. Sua paciência parecia não ter limites. E eu fico pensando aqui, não é fácil estarmos passando por uma situação difícil e não reclamar, e não se revoltar. Você concorda comigo? E aqui nós vamos lembrar a importância da resignação. Mas não a resignação aquela que é comodismo. Não, não é essa. É a resignação sem deixarmos de buscar as soluções possíveis. E não entregar os pontos, mas é o não se revoltar contra Deus e a sua justiça. E o Polidoro ensina uma coisa muito legal, ele fala assim: tanto a alegria desenfreada como a tristeza desesperada, tudo passa no mundo, só resta o espírito. Todos os que encarnam atravessam fases ora melhores, ora piores. Nas alegrias, cuidado com a euforia. Nas horas de desespero, descanse em Deus, paciência, espere uma madrugada. Eu acho muito lindo essa frase dele, né? Mas isto é uma postura que exige mais do que a dita e celebrada fé cega e sem conhecimento. Exige que tenhamos confiança nas leis divinas e, para isso, o conhecimento é fundamental, que é o nosso objetivo aqui no EPED 2024, tá bom? Mas vamos voltar ao enredo do livro Nos Planos da Morte. Nele, nós vamos acompanhar todo o processo de aprendizado espiritual do Teodoro, na medida em que ele vai crescendo e amadurecendo. E vamos também acompanhar o trabalho mediúnico dele junto com seu pai desencarnado, que vai se tornar o seu mentor. Nesse caminho de conhecimento das leis espirituais, ele vai contar com algumas pessoas. Uns vão contribuir mais, outros vão contribuir menos. Então, lembrando, temos o farmacêutico Tristão, que se dizia anticlerical, ou seja, ele era contrário a toda e qualquer instituição humana religiosa. E a sua contribuição é importante, será de fazer Teodoro refletir sobre a diferença grande
que há entre as instituições religiosas em geral, mas essencialmente a diferença entre as religiões ditas cristãs e os verdadeiros ensinamentos de Jesus que nós podemos ver nos evangelhos. Os seus argumentos são muito bons e a gente vai trazer alguns deles aqui para a gente refletir junto. Porém, o professor Lago, um outro amigo da família, não concordava muito com ele, não. Ele dizia assim, que o Tristão apenas criticava e nada sugeria. É verdade isso, tá? Mas que tinha a seu favor que ele sempre ajudava quem precisasse dele. Ele fala assim, ranzinza ele era, e muito mais, mas fazia toda a bondade que podia. E o próprio Tristão, sem falsa modéstia, dizia o seguinte de si próprio, eu vivo do melhor modo, procurando fazer o bem, evitando todo e qualquer mal. E aqui nós vamos lembrar que o caminho da evolução passa exatamente por aí, como diz Oswaldo Polidoro no Evangelho Eterno. Ele fala assim, para desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas que cada um contém, por ser emanado de Deus, o princípio, em menos tempo e com menos sofrimento, basta proceder assim, nunca fazer o mal e sempre fazer o bem. Puxa, como é não fazer o mal? Para não fazer o mal, basta seguir os 10 mandamentos no dia a dia. Os 10 mandamentos, eles vão nos ensinar a não prejudicar ninguém. E também a gente pode ficar com uma máxima budista lindinha, lindinha, que diz assim, que eu não seja motivo de sofrimento para nenhum ser vivo. É lindo isso, né? Vamos ver algumas das críticas de Tristão e vamos refletir sobre elas. Ele dizia ao Teodoro assim, sobre a igreja e a questão de ter fé. Ele perguntava, Teodoro, ter fé em Deus ou na igreja? Sobre os ensinos de Jesus, então, ele arrasou. Ele fala assim, que não poderia ser o que estava se ensinando há séculos nas igrejas. Se Jesus teve por missão fazer isso, ele fala, que anda por aí, que é a continuação de tudo aquilo que de formalismos, idolatrias e explorações já havia antes, creio que ele foi apenas o mártir da inconsciência, da própria inconsciência. Ou, olha a pergunta dele, teriam adulterado a sua doutrina posteriormente? Se o fizeram, como se poderá saber e consertar a coisa? E nós perguntamos, não é que ele tem razão, gente? Jesus não fundou religiões, não instituiu dogmas ou rituais, foi contra o culto de imagens ou idolatria, uma vez que o segundo mandamento é não farás imagens quaisquer para adorar. Ele veio para exemplificar o caminho para a nossa autodeificação mais rápida e segura. Esse caminho está baseado no viver os 10 mandamentos no dia a dia e no respeito à prática mediúnica. Em certa ocasião, a própria mãe de Teodoro esclareceu para ele esse ponto sobre Jesus. Ela falou assim, Jesus veio para completar a medida, fundando sua doutrina sobre a moral da lei e as consolações da revelação informadora. Foi como escancarar as portas da verdade ou rasgar o véu dos templos. Isso significa o seguinte, gente, com Jesus, a prática mediúnica foi franqueada publicamente, ou seja, as mediunidades deixaram de ser praticadas secretamente nos templos fechados e para poucos e passaram a ser praticadas a céu aberto e para todos. E é isso que significa a frase de Oswaldo Polidoro que diz que a revelação ou a prática mediúnica foi generalizada para toda a carne. E aí cabe mesmo a pergunta dele, será que o que Jesus disse, ensinou e fez foi adulterado? Será que foi por isso que Jesus, deixou avisado, quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas? Aí eu pergunto, vai ficar no ar essa pergunta, Elias voltou? Sugiro dar uma olhadinha em Kardec e ver o que ele fez, dar uma olhadinha no Evangelho Eterno e ver o que Oswaldo Polidoro completou e aprofundou. E depois você conta aqui para nós nos comentários, está combinado? Mas eu vou deixar uma colinha aqui. A Alessandra explicou isso direitinho no 3º episódio do livro Moral, Amor e Revelação. A outra personagem que vai fazer muita diferença na vida de Teodoro é a senhora Alzira, uma mulher simples que, por opção, não constituiu família própria. Era a benzedeira do bairro e muito querida. E vai ser através dela que os trabalhos mediúnicos de Teodoro vão se iniciar. Ela é bem descrita pela mãe de Teodoro. Ela fala assim, a senhora Alzira sabe das coisas, por isso fala menos e faz mais. Não dá conselhos a quem não os pediu, não ensina certas verdades a quem julga não as merecer. Olha só.
e ela era atacada pelo padre da região, que dizia que ela era feiticeira. E a Catarina vai explicar para os filhos o seguinte: filhos, olha, no Talmud, livro de lei dos rabinos israelitas, está escrito que Jesus, na véspera da Páscoa dos judeus, foi crucificado por ser feiticeiro. Assim, o julgaram os padres daquele tempo da mesma sorte que assim fazem os padres de hoje, quando alguém sabe e faz aquilo que excede aos formalismos e às negociatas idólatras. Talmud, gente, é um livro judeu composto pelos sermões, debates e discussões entre os rabinos, entre os líderes da religião judaica, quanto aos ensinamentos que eram dados na Torá oral. Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, combinado? Aqui, vou fazer uma pausa nessa história para a gente contextualizar. Realmente, o trabalho mediúnico maravilhoso de Jesus desagradou todo o clero e as correntes religiosas da época, que viam o seu poder ser ameaçado. Não podendo tolerar isso, trataram de crucificar rapidinho Jesus. E ele foi acusado de quê? De praticar magias e sortilégios. E até hoje, em dia, as mediunidades são atacadas, sendo chamadas de práticas do diabo ou até coisas de Beelzebul. Vamos refletir muito bem sobre isso, vamos pensar por nós mesmos, ao invés de seguirmos religiões humanas cegamente, tá bom? E a irmã pequenininha do Teodoro falou uma coisa bem bonitinha e verdadeira. Ela falou assim: mamãe, eu acho que o padre não sabe que ela benze os doentes. Se ele tivesse alguma doença e precisasse, não diria essas coisas a dona Alzira. Achei muito fofa ela, né? Mas a realidade é que ele sabia mesmo e todos sabem, não é verdade? E a senhora Alzira, ela é descrita, então, novamente, como uma pessoa que demonstrava, pelo semblante sereno e grave, saber coisas de que não tratava com qualquer pessoa, e que a sua bondade emanava de nobres sentimentos, suas ações refletiam elevado grau de consciência espiritual. Gente, sempre o que enobrece o espírito é o seu proceder, bondoso e de acordo com os 10 mandamentos. Outro personagem que vai ser fundamental na vida do Teodoro vai ser o professor Lago, que vai lhe dar livros para estudo das verdades divinas, cooperando para o crescimento e amadurecimento dele no campo do conhecimento espiritual. E ele sempre foi muito, muito grato a esses 3 espíritos. Mas nós temos muito mais ainda para contar desse livro, Nos Planos da Morte. Qual será a relação desses 4 espíritos que compõem a família de Bonifácio, que acabara de desencarnar? Por que tudo isso aconteceu com ele e sua família? Qual o trabalho mediúnico que Deodoro vai desenvolver? São tantas perguntas, como diz a Luna, ficam para o segundo episódio. Então, lembre-se, você pode baixar o livro Nos Planos da Morte no portal conhecerpratransformar.com.br e nos acompanhar nessa viagem. Olha que o meu livro está todinho marcadinho, você vai fazer outras marcações, tá bom? Você também pode receber gratuitamente esse livro na sua casa, mandando uma mensagem no WhatsApp 11 9 11 32 0077. Aliás, eu recomendo muito mesmo que você leia, porque aqui eu estou fazendo um recorte do livro e você pode fazer outros recortes fabulosos. Há diálogos maravilhosos e muito esclarecedores que valem a pena serem vistos, tá bom? Lembre-se, inscreva-se no canal, dá um like, acione o sininho, compartilhe o canal, os episódios e todo o conteúdo com seus amigos, com seus familiares. A gente se encontra aqui no próximo episódio. Tô te esperando, ok?